Agora a gente vai falar da manipulação à revelação. O que Platão pode ensinar sobre comunicação? Vivemos na era da persuasão. Técnicas, gatilhos, fórmulas. A comunicação corporativa se transformou em uma sofisticada engenharia de manipulação. Mas se a gente estiver olhando para o lado errado, o Johnny vai provocar aqui. E se o verdadeiro poder da comunicação não estiver em convencer, mas em revelar? Usando o mito da caverna de Platão como metáfora, ele apresenta uma distinção fundamental entre a comunicação sofística, que projeta sombras na parede, e a comunicação filosófica, que convida o outro a sair da caverna e ver a luz. Menos técnica e mais verdade. Menos persuasão e mais transformação. Então, bora para essa reflexão? Salva de palmas para Johnny Galvão! Valeu, obrigado. Fala, galera. Ó, seguinte, para ter mudança numa palestra de meia hora, 20 minutos, 1 hora, você tem que ter reflexão, julgamento e decisão. Reflexão é pensar, caraca, coisa nova. Julgamento é julgar, isso é bom para mim, vai ser legal na minha vida. E decisão é tomar a decisão de fazer isso no dia seguinte. Então, se eu não conseguir isso de vocês hoje, eu não atingi meu objetivo. E isso que eu falei vem lá dos filósofos. Tem um filósofo, que não preciso falar o nome aqui, que ele fala que tudo na vida precisa de reflexão, julgamento e decisão. E porra, desculpa, é uma palestra com palavrão, tudo bem para vocês? Sim, então boa. Porra, a gente está numa onda de internet, de Instagram, de passa para cima, passa para cima, passa para cima. Quantos vídeos vocês viram hoje, ontem, anteontem, semana passada, de quantos que vocês lembram? Quantos vocês pararam para refletir e quantos transformaram mesmo vocês? É a tal da autoajuda. Então eu estou aqui hoje não para motivar, eu estou aqui para provocar. E a pergunta que a gente vai responder junto aqui é: qual é o nome do jogo que a gente está jogando aqui? De marketing, comunicação. A gente está vendo um monte de gente falar de marketing, um monte de gente falar de comunicação. Agora eu quero que vocês façam uma coisa antes de tudo. Eu quero que vocês peguem o celular de vocês agora. Todo mundo. Todo mundo. Eu não estou enxergando muito bem, mas pegaram? Vocês vão ter 60 segundos para entrar nesse perfil, seguir. E quem fizer isso em 60 segundos vai concorrer a um iPad Pro. Tá ligado? Começou. E tá sem som. Agora foi. 60 segundos. É bastante. iPad Pro, hein? Ó. Só quem seguir nesses 60 segundos. Já? Todo mundo? É? Levanta a mão, quem conseguiu. Foi? Não precisa nem esperar acabar os 60 segundos, eu vou deixar acabar. Dez, acabando. Só que eu vou fazer o seguinte, cara, deixa eu falar agora mesmo, antes de acabar, alguns segundos antes de acabar. Galera, vocês acreditaram nisso? Vocês caíram numa armadilha. Uma armadilha que todos os dias a comunicação faz com a gente. E sabe por que vocês caíram? Não porque vocês são ingênuos. Porque eu usei técnicas de comunicação, armas de comunicação de urgência, escassez, gatilho mental, promessas dessas maravilhosas de gurus da internet, que você vai mudar sua vida em 7 dias de coisas que ele levou 20 anos. Eu prometi aqui um negócio, mas tem uma coisa, eu não menti totalmente. Eu falei, vai ter um sorteio de um iPad. Eu só não falei quando. Certo? Pode ser daqui a 100 anos. Então, agora vocês devem estar muito bravos comigo, mas daqui a pouco vai passar. Tá? Porra, o cara me fez seguir. E eu não fiz isso só para conseguir seguidor, eu fiz isso para gerar uma experiência em vocês
que, às vezes, a regra precisa ficar clara. A comunicação de marcas, de influenciadores, de empresas, omitem informação. E quando você omite informação, você está enganando a audiência. Nós estamos falando aqui, galera, de uma coisa que eu já ouvi hoje em várias palestras. Nós estamos na economia da atenção, certo? Como capturar a atenção da audiência? Na internet, fora da internet. É difícil pra caramba. Só que eu vou falar uma coisa aí que talvez vocês achem estranho. Apesar da gente estar na economia da atenção, ganhar atenção é muito fácil. Atenção virou commodity. É fácil demais. Você bota um gatinho fofinho dançando na internet, você vai assistir, chamou sua atenção, olha que legal. Você faz uma promessa como essa que eu fiz, eu chamei sua atenção. Você fala lá, olha, fique aqui, porque você vai conseguir em 20 dias, em 7 dias, o que eu não consegui em 20 anos. Pronto, promessa mentirosa, conseguiu atenção. O problema está onde? O problema não está aí. O problema está, depois que você conseguiu a atenção, você vai... Pensa nisso agora, reflete. Você vai merecer continuar sendo ouvido? E aí que entra, para mim, o começo do que eu estou falando do nome do jogo. Quem conhece Platão? Quem já ouviu falar de Platão? O filósofo. Galera, esses caras de túnica branca andavam descalços ou de chinelo. Eles sabiam tudo sobre a vida. Eles descobriram tudo há 2.400 anos, que hoje as pessoas só estão fazendo releitura. Grandes gurus de administração trazem conceitos que vêm deles. O mito da caverna, quem conhece o mito da caverna? O mito da caverna diz o seguinte: nós passamos a vida acorrentados, olhando para uma parede cheia de sombras. E porque a gente passa a vida inteira acorrentado olhando para aquela parede cheia de sombras, a gente acha que a vida é aquilo. A gente não sabe que essa sombra vem de um reflexo lá de fora, que é a luz. Então lá é a realidade, aqui é a ilusão. A ilusão da atenção, que eu falei lá atrás. E a gente fica. E no mito da caverna, um dia alguém resolve tirar a corrente e falar, peraí, deixa eu ver o que está acontecendo lá fora, porra. A gente está aqui vendo isso aqui, alguém quis questionar. Saiu, não foi fácil. Quando chegou lá, o que acontece quando você fica a vida inteira no escuro, vendo sombras, e de repente você vê o sol? O que acontece? Cega, né? No começo cegou. Mas depois ele deixou passar e viu a realidade, viu, caraca, a realidade é permanente. Tem ideias aqui que a gente não está vendo lá. Deixa eu voltar para avisar aquela galera, para tirar a corrente de todo mundo. Isso está no mito da caverna. Aí quando ele voltou, galera, o que vocês estão vendo aí, meu, é só ilusão. Não acredita nisso. Tem uma coisa lá fora que vai ampliar a cabeça de vocês. Qual é a primeira reação de quem está na zona de conforto, vendo aquela sombra a vida inteira, vem um cara falar sobre isso? Qual é a primeira reação? Esse cara é louco. Esse cara é louco, doente. E precisa convencer. Eu não vou aprofundar mais sobre o mito da caverna, eu sugiro que vocês estudem. Agora, a gente está vivendo a realidade ou a gente está tentando vencer dentro de uma ilusão coletiva? Eu, há 23 anos, trabalho com storytelling, que não é manipulação, que nem esse boneco aí, apesar dos meus clientes pedirem o tempo todo. Johnny, puta, tem um evento de 4 dias, eu preciso fazer com que a galera, depois desses 4 dias, qual é o objetivo? Eles precisam sair engajados e com orgulho da empresa. Falei, porra, mas vem cá, você é do RH, não é, cara? Sou. Você está há quanto tempo na empresa? 10 anos. Você teve 10 anos para as pessoas sentir orgulho da empresa. Você quer que eu faça isso em 4 dias? Desculpa, não dá. As pessoas acham que é mágica, que é motivação. Você dá um chocolate para a galera que você vai motivar. A motivação vem de você enfrentar, saber que existe perrengue e ir atrás deles e se preparar para eles. Porque a gente sabe que quando vocês saírem daqui, vocês vão ter objetivo, ponto A, ponto B, e a única certeza a distância entre o ponto A e o ponto B é que a vida não vai ser boazinha com vocês. E quanto mais vocês estão preparados, melhor. Então é o contrário do que as pessoas falam. A boa história, a alma da boa história está no seu lado negativo e a gente já vai ver isso. E aí eles me pediam para amaciar.
Johnny, dá uma amaciada nesse roteiro que você está fazendo aqui. Eu falei, amaciar como, cara? Eu vou falar a verdade. As pessoas querem a verdade. A honestidade vende hoje em dia. Não é a perfeição mais. Não é esconder. Porque as pessoas sabem, elas não são trouxas. Todo mundo fala, mostrar vulnerabilidade. É sim, mostrar vulnerabilidade. Porque quando eu sou honesto e mostro, e eu não amaciava. E chegava CEO e falava com uma demissão em massa, só que queria fazer um discurso parecendo transformação. Aí vinha uma empresa querendo comunicar um produto novo, medíocre, que não ia vender, e queria que parecesse revolução. Não, eu não vou fazer isso. E aí, galera, como eu nunca amaciei, eu vou falar um negócio para vocês agora que, assim, boa parte do meu trabalho, em 23 anos, eu criei uma empresa de apresentações lá atrás, chamada Soap. Alguém conhece a Soap? Empresa de apresentações? Você? Legal. Em 2003. 2013, eu vendi e montei uma empresa só de storytelling e me associei a um cara de Hollywood, o cara que ensinou a Pixar a escrever roteiro. Beleza, eu estou nesse mundo. E aí, eu percebo que boa parte dos trabalhos que eu fiz, eu tentei, mas na última hora não deu, o cliente queria o que funcionava e não o que era verdadeiro. Existe uma diferença muito grande entre funcionar e ser verdade, entre funcionar e ser bom. Galera, é enorme. O jogo do funcionar é um, o jogo do ser verdadeiro e do revelar é outro. E a gente está aqui para descobrir o nome do jogo, hein? Quem já viu isso aí? Número um. Mas isso aqui é só uma analogia, tá? As empresas querem falar que elas são líderes, se gabando. Eu sou número 1, eu destruí a concorrência. Peraí, deixa eu entender uma coisa. Essa autoadjetivação que você fica fazendo o tempo todo, eu não quero saber. Quem definiu a regra do jogo para dizer que você é número 1? Quem definiu? Eu não defini. E eu não quero saber, ser número 1 muda o que a minha vida? Nada. Porra, que jogo é esse então? Que jogo é esse que está rolando e que as pessoas estão ignorando o cliente e as empresas e as marcas, os marketing, o branding, tudo que você pode imaginar de comunicação, quer a todo custo mostrar que é melhor que a concorrência, que é maior, que é primeiro lugar, e que é o pódio. Só que pódio é o seguinte, cara. Você subiu no pódio, no dia seguinte o que acontece? Tira o pódio de lá. O que acontece depois da vitória? Essa é a grande questão. E aí, moçada, o cliente ele não quer saber quem venceu. O cliente está doido, está confuso pra cacete. Ele quer saber o seguinte, porra, eu posso confiar nessa pessoa, nessa marca, nesse influenciador, nessa empresa? Eu posso ter certeza que essa pessoa está falando a verdade comigo? Quem é que vai? Legal, você ganhou o jogo, seu jogo, mas quem é que vai continuar aqui comigo quando essa campanha passageira sua sair do ar? Eu já vou dar um exemplo aqui do que é campanha passageira versus campanha permanente. E aí eu volto para Platão, que falava que existia um mundo permanente das ideias, coisas que não mudam nunca. Por exemplo, a gente tem medo. A gente tem medo de ser abandonado, a gente tem medo de ser trocado. Por isso que a gente gosta de Toy Story, da Pixar. Porque o brinquedinho, o Woody, ele não quer ser trocado, a gente também não quer. Isso é para sempre. Então existem ideias permanentes e ideias passageiras. Think Different da Apple, a necessidade de pensar diferente é permanente, é pro resto da vida. O ser humano sempre vai querer pensar diferente. O iPhone 17, daqui a 10 anos virou pó, é passageiro. Quando você entende esses dois mundos, você entende o jogo. Você entende que é outro jogo que a gente está jogando aqui. Então, galera, agora eu vou passar para vocês um vídeo que... Tá indo? Tá indo não? Tá indo não? Acho que deu um pau aqui no... Bom, eu vou aqui na... Nossa, peraí. Ah não, tá certo, vai lá. Eu vou mostrar um vídeo agora do Robert McKee. M-C-K-E-E, depois pesquisa. Ele é o cara que eu encontrei no meio desses 23 anos, mudou a minha vida,
porque eu descobri que ele é o cara que ensina, ele é o Aristóteles do mundo atual. Ele sabe exatamente o que uma boa história precisa ter em 3 segundos, ou em 1 hora, ou em uma série, para engajar a audiência. Estudou, criou um livro que foi o mais vendido do mundo, e treinou um grupo de animadores que nunca fizeram um filme, em 1990 e pouquinho, que faziam uma lampadinha se movendo, e essa lâmpada tinha características humanas. Ele olhou aquela lâmpada e falou, vem cá, me segue, vocês vão se dar bem. 1 ano depois eles viraram o quê? Pixar. Escreveram Toy Story. De lá para cá, todas as histórias da Pixar... Quem assistiu Toy Story? Quem gostou de Toy Story? Todo mundo, óbvio, porque é brinquedo que fala. Brinquedo que fala é a trama, é para te chamar atenção. Atenção. É o valor universal por trás. É um protagonista, que é o Andy, né? Que é o Andy não, que é o Woody, que tem até o Andy aqui, que ele é o favorito. E ele está com puta medo de que chegue um brinquedo novo que vai substituir, ele não quer se tornar obsoleto. Quem aqui tem medo de se tornar obsoleto? Eu tenho. Pra caralho. Com 56 anos de idade ainda, puta que pariu. Então é sobre isso, é assim que a gente se identifica. Eu me tornei sócio do Robert McKee e criei uma empresa de storytelling. Ele veio para o Brasil, gravou vários vídeos com a gente no meu escritório lá em São Paulo, mas esse aqui, de poucos segundos, se eu pudesse pegar um vídeo só para vocês, botar essa ideia na cabeça de vocês, como o Leonardo DiCaprio fala no filme A Origem, qual é o parasita mais existente? Um verme intestinal, uma bactéria, um vírus? Uma ideia. Quando está plenamente formada, entra na nossa cabeça, ninguém tira. Então eu vou trazer essa ideia para vocês, eu espero que fique na sua cabeça, porque ela é... E vem desse cara que é para respeitar. Presta atenção, porque é muito rápido. Peraí. Aumentar um pouquinho? We're the biggest, we're the best, we're the cheapest, we're the this. Stop talking about yourself. Stop. Nobody wants to hear that shit anymore. Stan, it's me. Are you going to help me live better? And if you're not going to help me live better, I'll go somewhere else. Thank you. Simples, né, galera? E, é meu diferencial competitivo, é isso. Tal. Em 23 anos, eu nunca criei um slide, nunca criei com meus diferenciais competitivos. O diferencial competitivo você não fala. Eu saí aqui falando de mim, gente, deixa eu falar, meu diferencial competitivo é que tenho um repertório, eu fui sócio do Robert McKee, escrevi 3 livros, criei o mercado de apresentações no Brasil. Não, eu demonstro, eu conto história e deixo você concluir. Tem muito mais força. Agora, ele falou, para de se gabar. Porque quando você se gaba e fala de você, você está jogando um jogo de curto prazo. E agora eu entro com o conceito desse cara, James Cars, um filósofo e teólogo que em 86 escreveu esse livro. Um livrinho pequenininho, chamado Jogos Finitos e Infinitos. E recentemente, Simon Sinek é aquele cara do... Start with why, comece pelo porquê. Sabem quem é? Do what, how e why. Que as empresas sabem o que fazem, como fazem, mas poucas sabem por quê e para que fazem. Ele adaptou para jogo finito. Basicamente é o seguinte, galera. Ele diz que os jogos finitos, isso vale para a vida e para o mundo corporativo, é para tudo. O jogo finito tem começo, meio e fim. Regras claras, jogadores claros. Tá tudo certinho. Tem linha de chegada. Tem vencedor e tem perdedor. O jogo infinito não tem jogadores pré-definidos o tempo todo. Pode entrar jogador o tempo todo, a qualquer momento. Não tem fim. O objetivo do jogo finito é ganhar o jogo. O objetivo do jogo infinito é continuar e permanecer jogando. Olha a diferença de um e de outro. Futebol, finito. Casamento, infinito. Quer dizer, ou não, né? Eu fiquei casado 25 anos, mas o conceito casamento. Mas até hoje a gente se dá bem, tenho 3 filhos e tal. Vestibular, é para passar de ano, finito. Educação, infinito. O problema é que se a gente pensa só no vestibular e bota filho só para passar no vestibular e não prepara para a vida, fudeu, ele vai jogar o jogo finito do vestibular, depois ele não sabe mais quem ele é.
Quando vem a educação, que é o jogo infinito, a coisa muda. Meta do trimestre, vamos bater a meta do trimestre. Todo mundo pressionado, funcionário, todo mundo desesperado. Jogo finito. Construir reputação, jogo infinito. E aí, galera, vou trazer 2 exemplos de empresas que vocês conhecem. Apple, em 80 e pouquinho, eu não me lembro muito bem o ano. Steve Jobs, com um grande sonho, um grande visionário, ele foi substituído pelo John Sculley. Virou CEO esse cara. Quando ele virou CEO, ele resolveu jogar o jogo finito. É meta, é pressão. A cultura da Apple começou a ficar comprometida, tóxica, e a Apple começou a declinar. Steve Jobs, com o sonho antigo dele, estava afastado. Michael Dell, com puta de um sonho de levar para o mundo tecnologia e tal. De repente, entrou como CEO Kevin Rollins, que resolveu fazer uma demissão em massa e pensar só no lucro. Perdeu nas ações e até levou processo questionando a contabilidade da empresa. O que aconteceu? Os nossa senhora, os originais que criaram o sonho infinito e o jogo infinito, voltaram. E esses caras se fuderam. Eles são ruins? Não, são bons executivos para jogar o jogo finito. E quando você tem um jogador infinito jogando contra um jogador finito, se esse cara do infinito sabe que tem regras finitas também, esse cara está em vantagem. Agora, se você está jogando só o jogo de curto prazo, na comunicação, só essa comunicação, depois, uma semana depois, ninguém mais se lembra, e eu estou com uma comunicação que eu quero que todo mundo se lembre por muito tempo, eu vou ganhar esse jogo. E aí a gente volta lá para 400 anos antes de Cristo, a origem de tudo isso. Lá atrás, existiam 2 tipos, 2 perfis de profissionais. Os sofistas e os filósofos. Sofistas eram os caras que eram pagos para ensinar as pessoas a manipularem, a vencerem debates, a convencerem o outro de uma ideia que ele tinha, mesmo que para isso ele tinha que mentir. Alguma semelhança com nossos gurus falsos e tudo que está acontecendo na internet hoje em dia? Os filósofos, um dos primeiros era um cara feio, andava descalço, andava pela rua falando com as pessoas, tentando tirar a verdade e revelar a verdade de cada um, que é uma coisa permanente. Sócrates foi o primeiro, aí veio Platão, aí veio Aristóteles. A gente lembra desses 3 nomes, né? Você lembra de algum nome de sofista aqui? Eu vou falar um, Górgias. Alguém ouviu falar em Górgias? O mundo hoje é uma comunicação e liderança e empresas, boa parte das vezes sofistas e não filósofas. E esse é um conceito super importante que eu quero trazer para vocês aqui. A comunicação corporativa, eu vou trazer um exemplo super didático e fácil de entender. 2 marcas competidoras com 3 palavrinhas, 3 palavrinhas do slogan que diz muita coisa. Uma delas vocês conhecem, as 2 vocês conhecem. Nike, Just Do It. Just Do It. O que a Nike fez com Just Do It? É sobre tênis? Não é. É sobre esporte? Não é. É sobre performance? Não é. É sobre começar, cair, levantar, tentar, treinar, encarar e, galera, vai e faz, cara. Simplesmente faz. Mas é foda fazer. E nos vídeos da Nike, a gente sabe que ela passa essa dificuldade nossa, porque a gente começa e não continua. Just do it. Ela sabe dos obstáculos que a gente tem para fazer as coisas. Dura 40 anos o slogan. E agora, para a geração Z, eles estão adaptando esse Just Do It para Why Do It? Para explicar. Why Do It? Genial. Do outro lado, a gente tem Adidas. Impossible is nothing. Galera,
Impossible is nothing. O impossível não é nada. Caralho, impossível existe. A gente tem medo, a gente erra, a gente cai, a gente fracassa, a gente tenta, mas não dá. O impossível existe. Isto é uma grande mentira. Chegar para você e falar impossível não é nada. É como um cliente outro dia que chegou no evento e falou assim, ele queria, acabou a pandemia, agora a gente quer acelerar. Então a gente quer que o slogan seja acelerando. Eu falei, porra, cara, mas se você só acelerar, você vai parar no muro como Ayrton Senna, cara. Tem que saber parar nos boxes também. Sabedoria é saber parar, saber desacelerar. Não só acelerar. Outro cliente que veio e falou assim, a agência deu uma ideia aqui de um evento com o tema imbatíveis. Aí eu perguntei, vocês são imbatíveis? As pessoas vão sair de lá achando que são imbatíveis. No primeiro problema que elas caírem, elas vão falar, filha da puta, mentiu para mim. Impossible is nothing. É mentira. É sofística. Durou 3 anos. Just do it. 40. Quem conhece a Patagônia? De roupa. Ela investe... A Patagônia é uma empresa de roupa, mas ela praticamente é uma empresa de meio ambiente. O propósito e a causa dela é a seguinte, olha só. Don't buy this jacket. Não compre essa jaqueta deles. Isso foi na Black Friday em 2011, onde todo mundo estava falando compra, 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 compra. Eles falaram não compra. E explicaram aqui. Sabe por quê? Às vezes você não precisa comprar. Reduz a compra. Reusa. Recicla. Pega emprestado. Mas quando precisar comprar, compra da gente. É a busca pela verdade. Esses caras estão detonando. A Patagônia, vocês podem pesquisar. Eles simplesmente não querem vencer o jogo finito. A pergunta deles é, qual é a relação que a gente quer construir com o mundo ao longo do tempo? Por quê? Porque a indústria têxtil, bem ou mal, umas mais, outras menos, ela prejudica o meio ambiente com as coisas que ela faz. Com sal, tal, com a química. Agora não vem ao caso a gente falar isso. Eu tenho clientes da indústria têxtil, mas eles muito menos. E eles, sabendo disso, reconhecem uma eventual fraqueza e jogam um jogo infinito. E não vender na Black Friday. Não compra, cara. Na dúvida, não compra. Eu sempre falo para os meus filhos, quando eles chegam lá, e aí, filho, tá gostando disso aqui na loja? Pai, eu achei mais ou menos. Então não compra. Você só compra quando você olhar e falar, caralho, puta, ficou foda. Porque você vai se arrepender depois. Esse é o jogo da honestidade. E aí, galera, olha o vocabulário que a gente usa no dia a dia. Conquistar o mercado. Esmagar a concorrência. Dominar a categoria. Capturar a atenção. Campanha agressiva. Tudo isso aqui, cara, isso aqui é linguagem de guerra. De operação militar. O cliente não quer estar no centro de uma operação militar. Outro exemplo, Wells Fargo, um banco de 150 anos de história, americano. De repente, os caras estavam com poucas contas, o chefão lá falou, vamos botar uma meta, não importa o que vocês façam, o que importa é que a gente tenha mais conta. E o funcionário descobre que para ter mais conta, é muito mais difícil trazer um cliente novo e é muito mais fácil abrir algumas contas em quem já está lá, que já é cliente. E eles fizeram isso, mas também fizeram uma tretinha lá, fizeram uma coisa errada. Começaram a abrir contas sem o cliente saber. Puta que pariu. Foram multados, tiveram vários problemas, obviamente que virou processo. Abrir conta sem autorização do cliente. Isso é jogo finito. Isso é meta a qualquer custo. Quase quebraram. E aí eu trago Aristóteles. Eu já falei de Platão, Sócrates, agora eu vou falar de Aristóteles. Faltou para eles a causa final. O Aristóteles tem um conceito que vale para a vida de todo mundo aqui. Ele procurou explicar o porquê que a gente faz as coisas. Quais as causas principais da gente fazer as coisas. E são 4. A primeira é, do que a coisa é feita? A segunda, qual é o formato dela? A causa formal. Tudo tem uma forma. A terceira, quem fez? Quem produziu aquilo? Aqui dá para dar vários exemplos aqui. E a quarta, para que aquilo existe? O marceneiro tem a madeira,
do que ela é feita, tem o desenho. Eu quero fazer uma mesa redondinha, bonitinha. Ele que faz, é o marceneiro. E para que ela existe? Para a família jantar e ficar junto e tomar um vinho. Pega um martelo. Do que é feito? De metal. Qual é o desenho? É esse desenho aqui. Quem faz? É o... Como é que chama o cara que faz martelo? O cara que faz martelo, pronto. Para que ele existe? Para martelar, para fazer obra. Agora, se eu tirar o para que ele existe, ele perde... Oi? Ferreiro, porra, caralho, puta que pariu. Foi mal. Vem aqui, meu, vem me ajudar aqui, cara. Se eu tiro a causa final, ele vira um pedaço de metal que vai fazer o quê com aquele pedaço de metal? Na sua empresa, ou nas empresas, a causa material geralmente é o produto. A causa formal, o modelo de negócio, é como é que a gente trabalha para gerar aquele produto. A causa eficiente é você, é a pessoa, são as pessoas que fazem aquilo. Agora, e a causa final é onde a galera perde o jogo, onde a galera fala de transformação, transformar o mundo, conectar pessoas, visão, missão, valores, libertar o potencial humano. Isso tudo é decoração, galera. É coisa para pôr na parede. Esquece isso. Não tem mais isso. Eu estou vendo que o tempo está esgotado aqui, mas não, né? Pode continuar um pouquinho mais? 5 horas? Tá. 5 minutos. A guerra. Os Estados Unidos lutou com o Vietnã. Porra! Matou muito mais gente do que o Vietnã. Claro. Só que quem é que ganhou a guerra? Qual é a perguntinha que fica? O que continua depois da vitória? O Vietnã não jogou uma guerra finita, não queria matar mais soldado, não queria conquistar território, queria permanecer com a ideologia dele. Esse é um exemplo que o Simon Sinek dá. E aqui, cara, eu tenho 5 minutos, meia hora eu falaria dessa propaganda. Não sei se vocês viram, mas a Brahma, no futebol, sempre interrompe com o Ronaldo Fenômeno falando: você investe no seu time do coração assim, abre uma latinha, compre uma cerveja no Zé Delivery, que parte do time você investe parte do dinheiro, 10% vai para o seu time do coração. Galera, isto é manipulação, jogo finito, terceirização de responsabilidade. Isto é uma mentira, porque o dinheirinho de pinga, o trocado que os clubes recebem do Zé Delivery, vai para os diretores, tem um trocadinho aí para a gente aqui. Os clubes estão perdidos, com dívidas bilionárias, isso não vai adiantar nada. Se a Brahma quisesse de fato ajudar os times e o futebol brasileiro, não pense em vender latinha, pensa numa causa nobre. Eu vou ajudar o futebol brasileiro com o lucro que eu tenho, com projetos que eu posso fazer, e não vou terceirizar para vocês beberem muita latinha de cerveja e ainda depois falo, beba com moderação. Puta que pariu. Galera, eu fui chamado, um exemplo meu, a minha empresa foi chamada para fazer, para uma empresa de engenharia, diálogo, um roteiro para o Bernardinho, seu garoto propaganda. Garoto propaganda já me deu arrepio. A gente tem um estúdio, tem um teleprompter e ele vai falar bem da empresa. Eu falei, não vou fazer isso. Isso não é verdade, isso vai passar, ninguém vai assistir. Eu vou fazer uma coisa de verdade. E aí saiu a ideia de, e se a gente levasse ele para a quadra, um dia, pegar as pessoas que não sabiam jogar vôlei, que não sabem que o Bernardinho vai chegar, ele vai ensinar as pessoas e fazer uma analogia dos fundamentos do vôlei com a vida. Coisa autêntica, verdadeira, com a intenção de ensinar alguma coisa e não com a intenção de ficar vendendo. Esse foi o teaser de lançamento. Que substituiu o velho garoto propaganda. A gente vai passar por cada fundamento do vôlei. No final vai ter cada um a sua posição. Mas antes da gente definir quem é quem, quais são os 2 times que a gente vai jogar, a gente vai treinar até para observar vocês. E a hora que tiver no jogo, a bola vai estar com vocês. Bom dia. Agora vamos treinar sério agora, hein? A gente vai pegar. Você sabe que eu não sou chamado para comemorar, você vai apertar. Então, apertar para vocês aqui. O grito de guerra vai ser 1, 2, 3, diálogo, ok? Bora. 1, 2, 3, diálogo! Falamos do diálogo? Falamos. Tudo na vida começa com diálogo. Aliás, esse slogan veio dessa campanha.
Uma campanha que, agora você fala, mas e antes eles usavam o Bernardinho como garoto propaganda, jogo finito. Qual foi o resultado antes? Peguei só um exemplo aqui, ó, ele de terninho no estúdio lendo teleprompter, 3.500 visualizações. O nosso, logo em seguida, 400 mil. No primeiro, não, no quarto, esse foi o quarto episódio. No primeiro, então, foi muito mais. Então, galera, a comunicação infinita não é o que eu preciso dizer para a pessoa, eu preciso dizer para a pessoa aquilo que eu quero dela. Não, não é isso. O que essa pessoa deseja de verdade e que mensagem ela merece receber de mim. E agora eu falei tanto de jogo finito e jogo infinito, falei do Simon Sinek, ele vai explicar e vai cair muita ficha para vocês agora, o que é, de fato, em 2 minutos, o jogo finito e o jogo infinito. In the mid-1980s, Dr. Kars theorized the definition of these two types of games, finite games and infinite games. A finite game is defined as known players, fixed rules, and an agreed-upon objective. Football, baseball. There's always a beginning, middle, and an end. And if there's a winner, then necessarily there has to be a loser. Then there are infinite games. Infinite games are defined as known and unknown players, which means new players can join at any time. The rules are changeable, which means everyone can play however they want. And the objective is to perpetuate the game, to stay in the game as long as possible. Turns out, we're players in infinite games every day of our lives, whether we know it or not. There's no such thing as winning global politics. There's no such thing as winning education. Right? You can come in first for the finite amount of time you're at school, where we have an agreed upon time frame, the school year, and we've agreed upon metrics, grades, but nobody wins education. Nobody's declared the winner of careers, and there's definitely no such thing as winning business. No one's declared the winner of business. But if you listen to the language of so many leaders, it becomes abundantly clear that they don't actually know the game they're playing in. They talk about being number one or being the best or beating their competition. Based on what? Based upon what agreed upon metrics, objectives, or timeframes. And this is a problem because when we play with a finite mindset in an infinite game, when we play to win or be the best in a game that has no finish line, there are some predictable and consistent outcomes. The big ones include the decline of trust, the decline of cooperation, and the decline of innovation. And so we have to learn to play for the game that we are in. If you're playing a game of baseball, show up with a finite mindset, play to win. If you have a new client, right, that you're trying to pitch, or there is a winning, there's a beginning, middle, and end. And when the client makes the decision to choose you or choose somebody else, then that game has concluded. But if you win the client, if you gain a new client, now you have to convert. Now it's about the infinite game. There's no winning anymore. Now it's about making sure that the client is happy and that they stay in the game with you for as long as possible. And we have to adjust our mindset to play for the game that we're in. And unfortunately, a lot of business leaders do not play for the game that they're in. Então, galera, não é esquecer que você tem meta, que você tem prazo no curto prazo, não. Vamos trabalhar, sim, com jogos finitos e jogos infinitos. E para a gente finalizar, eu trabalho com storytelling. Storytelling, desde a época lá dos contos de fadas, tal, ele existe para passar uma mensagem que prepara a gente para viver nossa vida. Aliás, o Chapeuzinho Vermelho, a mensagem está errada, porque no final ela morre e a vovozinha morre. Procura saber disso, tá? Porque se o caçador vem e salva todo mundo, a mensagem que é obedeça a mamãe, o filho vai ouvir e vai falar, eu não vou obedecer a mamãe, vai vir um caçador salvar aqui. Então, a história original foi distorcida. São mapas de sobrevivência quando você cria uma boa história bem contada. Agora, quando você faz uma propaganda de Itaú sempre em movimento com Alcaraz, caro pra cacete, puta de um budget, para passar aqui mensagem. Durou? E a Boticário, depois de uma casa que a mãe começa a tretar com o filho, vira um barco, uma puta de uma tempestade, e no final o filho se arrepende, vai lá, abraça ela e aparece. Tormentas passam, o amor fica. Sofística, sedução, filosofia, revelação. Então, galera, eu deixo essas perguntas para vocês. Vocês se fazerem. Eu estou vendendo ou eu estou tentando continuar? Eu estou dizendo o que essa pessoa quer ouvir? Ou acho que me travaram aqui. Não, peraí. Ou o que ela precisa ouvir? Essa mensagem sustenta uma relação ou só captura a atenção? Portanto,
A gente começou lá que falou que o jogo era da atenção. Não é da atenção. O jogo é da confiança. E o nome do jogo que a gente perguntou lá no começo é Jogo Infinito. E eu não dei o iPad para vocês lá. Eu vou dar um presentinho para vocês agora. Eu usei uma inteligência artificial e fiz um infográfico disso aqui, tudo que a gente viu para facilitar para vocês. Que é esse aqui. Tudo que a gente viu aqui está aqui. Foi feito em inteligência artificial, chama Notebook LM. Eu recomendo. Para estudos e para escola, é muito bom. E eu também fiz um podcast sobre esse assunto. Sabe de uma coisa que são muito curiosa, duas pessoas sobre o comportamento conversando sobre jogos finitos Geralmente, e jogos quando infinitos a gente olha para a nossa própria vida dentro ou tipo para uma carreira corporativa, desse contexto, olha só. existe uma expectativa quase que subconsciente de que em algum momento a gente vai cruzar uma fita de chegada. Ah, sim. É uma mentalidade clássica de pódio, né? Exato. Pódio, pronto, vocês já gente devem estar estuda entendendo. exaustivamente São 15 pra, minutos de digamos papo assim, e mais uma série de e-books sobre storytelling. É só vocês baixarem daqui. Agora põe o celular, pega, e esse... Eu não dei um iPad no começo, mas eu dou um acesso a vários e-books e esses dois produtinhos aí feitos em IA para vocês. Pegaram? Já pegaram? Beleza. Então, para fechar, o filme Viva da Pixar diz o seguinte, que a gente pode morrer duas vezes. Uma quando a gente para de respirar e outra quando esquecem da gente. Tudo isso aqui é para que vocês sejam lembrados. Parar de respirar a gente não controla, mas vocês serem lembrados pelas histórias que vocês contam, vocês controlam. Beleza? Valeu, galera. Obrigado. Salva de palmas para Johnny Galvão. Que privilégio, um TEDx Speaker aqui com a gente. Mais que uma palestra. Incrível conteúdo. E é incrível como a gente resgatar Platão, né? E fazer todo sentido nos dias de hoje. Não, eu estou estudando filosofia já faz... Meu pai foi filósofo há muito tempo, tal. Eu estou resgatando ele. E assim, está fazendo uma diferença enorme na minha vida. Mais do que terapia, mais do que remédio, mais do que Rivotril, galera. Faz filosofia, não toma Rivotril, não. Genial. Muitíssimo obrigada, Johnny. Obrigado.